Olá, eu sou Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 20 de maio de 2019 e se você está chegando pela primeira vez, faça a sua inscrição e ative o sino para você receber todas as notificações do canal, ok? Bom pessoal, eu quero passar uma informação importante que está relacionado à reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, né? Este cidadão que você está vendo é um político. Segundo as informações, consta que ele é de extrema direita e ele quer reconstruir o terceiro templo. Lembre-se que o terceiro templo, o altar, a casa de oração, que fique bem frisado essa palavra, o templo em Jerusalém sempre foi a casa de oração para os judeus. Este político aqui de extrema direita, como consta nas informações, o Feiglin, do partido Zehut, ele diz que quer reconstruir este terceiro templo. Não é em 2 anos não, ele quer reconstruir imediatamente. Ou seja, pessoal, se ele tem essa intenção, se ele está com essa intenção, lembre-se que o relógio de Deus para o arrebatamento, para o retorno de Jesus Cristo, é a casa de oração que será reconstruída em Jerusalém. Certo? Só haverá um arrebatamento, não haverá dois arrebatamentos. Após o arrebatamento pela graça, sem dor, onde as pessoas aceitam de todo o seu coração, né, de livre e espontânea vontade, e em verdade de espírito, aceitarem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e promover o Evangelho, espalhar o Evangelho, essas pessoas, que lamento dizer serão poucas, certo? Poucas pessoas serão arrebatadas, mas as pessoas que ficarem, e aí existe uma grande propagação, infelizmente, muito maior do anticristo, né? A gente está vendo constantemente uma enorme propagação para a vinda do anticristo do que para a vinda de Jesus Cristo. A vinda de Jesus Cristo é infinitamente mais importante do que a do anticristo. O anticristo ele não te salva. O Satanás que vai possuir uma pessoa e essa pessoa será chamada de anticristo, né? Será manifestado Satanás nessa pessoa, por isso que é chamado de anticristo. Ele não vai salvar ninguém. Então, por qual razão as pessoas estão preocupadas, coisa que não devem se preocupar, com a vinda do anticristo? Lembre-se da parábola das 10 virgens, da parábola do azeite, da preparação do azeite. Você está preparando o seu azeite para o retorno de Jesus Cristo, de Yeshua, o Messias? Infelizmente, a gente está vendo aqui uma grande propagação, como eu disse, uma disseminação muito grande da vinda do anticristo. Você não deve se preocupar com isso. Uma situação que está sendo bastante promovida é a questão da Terceira Guerra Mundial. Essa Terceira Guerra Mundial ela é descrita na Bíblia como o Armagedon, porque será uma batalha envolvendo várias nações, só que com um potencial nuclear. E isso será devastador. Não haverá uma Terceira Guerra Mundial e depois uma outra Quarta Guerra Mundial que será considerada como o Armagedon, como é mencionado na Bíblia. Não. Pessoal, entendam, eu já expliquei isso no outro vídeo, mas a gente tem que bater na tecla caso as pessoas queiram receber o arrebatamento, sejam arrebatadas pela graça e não ganhem as suas vestes brancas pela dor que será através da grande tribulação. Certo? Porque o anticristo
Satanás, o anticristo, o dragão e o falso profeta, na tribulação, eles farão de tudo em nome do engano para levar a sua alma para o inferno. Por mais que você não acredite nisso, por mais que você queira entender que tudo isso é possa ser uma grande historinha de quadrinhos, a Bíblia está se cumprindo. Certo? Essa informação que eu estou apresentando, que eu vou apresentar para vocês, ela está se cumprindo exatamente diante dos nossos olhos. A reconstrução do terceiro templo, né, é uma coisa que está profetizada na Bíblia. Olha só, de novo, eu insisto nessa tecla, nessa parte do 2 Tessalonicenses. Isso está acontecendo, o relógio de Deus está rodando. O tempo está avançando. E a hora de partir, a hora de ser arrebatado, a hora do arrebatamento acontecer, pela volta do Messias, ela está bem clara. Ninguém de maneira alguma vos engane. Ou seja, não se deixe enganar pelas doutrinas de demônios. Não se deixe enganar por enganadores, pela mentira. A intenção de Satanás é promover várias mentiras para que você se engane. E uma das grandes mentiras que estão propagando hoje, não estou falando que é ela somente, mas uma das grandes mentiras é convencer as pessoas a odiarem Israel, a promover o antissemitismo, a promover hoje, a questão é um pouco mais modernizada do que na Segunda Guerra Mundial. Hoje é promovido o antisionismo. Porque a partir do momento que foi criado o Estado de Israel, o chamado sionismo, o Estado sionista, o Estado de Israel, a modernização para a palavra antissemitismo, que é perseguição aos judeus, ela está sendo alterada para antisionismo, ou seja, a mesma perseguição. Satanás está implementando, incutindo na cabeça das pessoas, né, de que o Estado de Israel é um Estado satânico, é um Estado demoníaco, que é praticado coisas horríveis lá, e a gente sabe que isso não é verdade. Né? A gente sabe que Israel é a única democracia que existe naquela região. Só que a perseguição, assim como aconteceu durante toda a história, principalmente no Império Otomano, que é a 7ª cabeça que está no livro de Apocalipse 17, e ela está sendo revivida, né? Essa 7ª cabeça, que é o Império Otomano, está sendo revivido pela Liga Árabe, e um dos principais líderes na promoção deste reavivamento, né, desse ressurgimento do Império Otomano, é o presidente da Turquia. Né? Então a gente entende, diante do relógio de Deus, que é Israel, que o ponteiro está rodando, o tempo está avançando, e a hora principal é exatamente quando o terceiro templo, ou seja, a casa de oração de Israel, for reconstruída. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o homem da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Yahvé, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Yahvé. Olha só, pessoal. De sorte que se assentará. Ou seja, o que retém a vinda de Satanás na manifestação de um ser humano que será chamado anticristo, o que o detém é exatamente a reconstrução da casa de oração, do terceiro templo, e aí virá um gentio, não será um judeu. Satanás se manifestará em um gentio, ou seja, fora de Israel, que não será um judeu, certo? E vai se manifestar nessa pessoa para fazer exatamente o que? Para cumprir o que está descrito aqui. Ele vai querer se assentar neste terceiro templo para
se sentir, para se fazer de Deus. E aí o engano será muito maior. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. Olha só que impressionante. Está dizendo, é dito aqui, a profecia está nos dizendo, nos alertando, o que o detém, tanto para a vinda do anticristo, como o mais importante, para a vinda, o retorno de Jesus Cristo. O que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja retirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Olha só, aqui está bem claro que Satanás ele vai possuir uma pessoa. Ou seja, pessoal, essa história de que nasceu o anticristo, o bebê anticristo, com a marca 666, tudo isso é engano. Não existe isso. Quem tem as chaves da morte e do inferno é somente Jesus Cristo. Satanás não pode gerar uma vida. Ele pode, segundo a palavra de Deus, ele pode possuir uma vida, ele pode possuir uma pessoa. Então aqui está bem claro o seguinte: Satanás ele se manifestará em uma pessoa que será chamada de anticristo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Ou seja, a grande mentira já está sendo inventada, já de longa data. E são muitas pessoas que estão entrando nessa grande mentira. Como eu disse a vocês, uma delas é colocar, incutir na cabeça das pessoas de que Israel está tentando controlar o mundo junto com os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, a Austrália. Então, voltando aqui, pessoal, a reconstrução do templo em Jerusalém. A extrema-direita, segundo essas informações, quer reconstruí-lo imediatamente. Vamos ver aqui nas informações. O chefe do partido quase libertário de extrema-direita, Zehut, disse na quarta-feira, ou seja, dia 3 de abril, essa informação foi publicada no dia 3 de abril de 2019, que ele quer reconstruir o templo judaico no Monte do Templo em Jerusalém imediatamente. Ou seja, pessoal, com toda a tecnologia que existe hoje, a gente sabe que Israel é um país muito desenvolvido quando a gente fala de tecnologia. Então a gente imagina, eu pelo menos imagino dessa forma, se eles começassem a reconstruir o templo neste exato momento, ou seja, a partir de hoje, creio que em cerca de um ano, no máximo um ano e meio, esse templo já estaria de pé, ou seja, 2020. Então, pessoal, o relógio de Deus, o relógio para o qual nós devemos olhar é exatamente este terceiro templo, a reconstrução do terceiro templo. Não fique preocupado com a Terceira Guerra Mundial. Fique preocupado em aceitar. Se preocupe em se arrepender em nome de Cristo, em nome de Yeshua. Procure, a partir do momento que você se arrepender em nome de Cristo, você pregar o Evangelho, espalhar o Evangelho verdadeiramente. A Terceira Guerra Mundial, ela não vai acontecer antes do arrebatamento.
A Terceira Guerra Mundial, conforme é mencionado na Bíblia, o Armagedon, ele vai acontecer na tribulação. Outra coisa importante que as pessoas devem parar de acreditar é na marca da besta, que todos serão marcados. Só serão marcados com o nome da besta, o número 666. Isso é um estigma e está ligado a outra religião perseguidora dos judeus e dos cristãos. Já expliquei e deixo aí na descrição do vídeo para que você possa entender, né, em relação a isso. As pessoas, não é todo mundo que vai ser marcado com essa marca, com o tal suposto chip. As pessoas só serão marcadas depois que acontecer. Isso lá na grande tribulação, depois do arrebatamento de Cristo. Na grande tribulação, quando houver a Terceira Guerra Mundial, ali as pessoas serão marcadas. Quando, infelizmente, morrer mais milhões e milhões de pessoas, as que sobreviverem, né, para ter esse controle do anticristo, elas serão marcadas, serão obrigadas a esta marcação, a aceitarem o governo do anticristo. Aí sim terá sim somente uma única religião, uma única economia, tudo em nome do governo de Satanás, tudo em nome do governo do anticristo. Então, em quais condições as pessoas devem se preocupar? Se você não está nessas colocações que eu mencionei para vocês em relação ao arrependimento em nome de Cristo, a aceitação de Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você ficar após o arrebatamento, aí sim você deve se preocupar. Porque serão somente as pessoas que ficarem após o arrebatamento que passarão por todas essas dores. Nós estamos nas dores de parto. Mas a partir do momento que Jesus Cristo voltar e arrebatar a igreja aos servos de Jesus Cristo, seguindo os seus mandamentos, você que ficar na grande tribulação, aí sim você deve se preocupar com a Terceira Guerra Mundial, com marcação da marca da besta, com o número do nome dele, com 666. Aí sim você deve se preocupar realmente com todas essas coisas. Agora, o que você deve fazer, se preocupar verdadeiramente de coração e espírito, é aceitar Cristo na sua vida e pregar o Evangelho. Isso é o que todos devem fazer neste exato momento. Então, um grande abraço, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.